Olá! O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que estabelece regras mais rígidas para o devedor contumaz, que é aquele que repetidamente deixa de pagar os impostos. Sobre isso, eu vou conversar agora com o promotor de justiça, Rodrigo Augusto Fragas de Almeida, que é coordenador regional do CAUET, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa da Ordem Econômica e Tributária do MPMG. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, principalmente por estar falando de um tema tão relevante, tão atual quanto o devedor contumaz. Eu queria que o senhor começasse explicando qual que é a diferença entre a inadimplência eventual e a sistêmica. Bom, a inadimplência eventual é aquela que pode ocorrer com qualquer empresário, com qualquer pessoa. Pode decorrer de uma situação de mercado ou de uma gestão eventual. Então, não é algo que o empresário, a pessoa pratica de maneira reiterada, de maneira contumaz. Já o devedor contumaz, já essa inadimplência sistêmica, ela é uma verdadeira estratégia de negócios. Quando você analisa a empresa mais a fundo, você percebe que a estratégia daquele empresário é utilizar o tributo que não foi repassado ao Estado, foi cobrado do consumidor final, mas não foi repassado ao Estado, e ele internaliza esse tributo na atividade produtiva dele, seja aumentando o lucro ou diminuindo artificialmente o preço do produto. Às vezes investindo esse dinheiro para lucrar mais, isso é muito comum no Brasil? Muito comum. O devedor contumaz hoje, tanto que o PLP 125/2022 foi aprovado muito tranquilamente, é um problema muito grande, porque ele não se enquadra naquele conceito do sonegador que pratica uma fraude. Ele declara que fez a venda, que fez a operação tributada e simplesmente deixa de recolher os tributos que ele já descontou do consumidor final. Ele usa o Estado como se fosse um banco, só que com juros muito pequenos ou até inexistentes e muitas vezes sequer paga o tributo porque ele conta com prescrição, com diversas possibilidades de não arcar com esse tributo. Quem são os devedores contumazes no Brasil? Bom, nós temos já em Minas Gerais uma lei antiga, que é a 6367 de 75, que traz o conceito de devedor contumaz, mas hoje o PLP 125/2022 traz um conceito muito mais moderno, porque hoje, para que um devedor, para que um empresário seja configurado, se o projeto for aprovado, for sancionado pelo presidente da República, né? Para que ele seja configurado como devedor contumaz, ele precisa de 3 requisitos. Essa inadimplência tem que ser substancial. Na União, é uma inadimplência acima de 15 milhões de reais e que corresponda a mais de 100% do patrimônio conhecido dele. Porque qual que é a grande preocupação da União? Que ele tenha patrimônio para arcar com suas dívidas. Então, se ele tiver um patrimônio acima, não tem problema. Esse critério de 15 milhões é da União. Estados e municípios vão poder definir em legislação própria critérios menores. Um município pequeno, um estado mais pobre, mesmo estados como Minas e São Paulo, que são grandes estados, provavelmente vão ter um limite menor de 15 milhões. Além de ser substancial, esse inadimplemento ele tem que ser reiterado. O PLP 125, ele traz o seguinte critério, são 4 períodos, que são meses, sem adimplir o tributo, consecutivos, ou 6 meses num período de 12. Se ele alcançar algum desses 2 requisitos, ele já entra na reiteração. E por último, essa inadimplência tem que ser injustificada. Ou seja, a lei, o próprio PLP, o projeto de lei, traz algumas hipóteses em que essa inadimplência vai ser justificada. Calamidade, ou se o empresário teve no exercício atual e no exercício passado prejuízo, mas claro, sem fraude, se ele não distribuiu lucros, são vários os requisitos para provar que essa inadimplência foi justificada. Agora, se ela é substancial, reiterada e injustificada, ele vai se enquadrar no conceito de devedor contumaz. E eu até fui à Secretaria de Estado da Fazenda para saber quantos devedores contumazes nós temos em Minas Gerais. São mais de 14 mil devedores contumazes, com débito hoje fiscal que ultrapassa 20 bilhões de reais. E de que área de atividade, de serviços são esses devedores? De todas as áreas, de todas as áreas. Tem áreas que são mais sensíveis,
como supermercado, combustível, em que a margem líquida de lucro é menor. Mas, basicamente, todas as áreas empresariais da atividade econômica há essa estratégia de negócio do devedor contumaz. Porque, infelizmente, ainda hoje, e acho que até o PLP vai vir para melhorar isso, é um bom negócio. O empresário ele sabe que ele vai internalizar esse recurso, vai investir na atividade produtiva, vai aumentar o lucro, vai diminuir o preço, vai ganhar mercado e o Estado vai ter dificuldade de cobrar esse crédito tributário. O senhor falou de um requisito que é um período de 4 meses sem esse recolhimento, o pagamento desses impostos, né? É muito comum empresas reiterarem, mas resguardando os 3 meses para não cair nessa configuração de devedor contumaz. Então, quer dizer, deixa de pagar 3 meses, aí paga um. Então, em Minas Gerais, nós temos a Lei 6367/75, que ela traz um requisito até um pouco mais flexível do que o do PLP, que ainda vai entrar em vigor se for sancionado pelo Presidente da República. A nossa lei hoje fala em 6 meses consecutivos ou 18 meses alternados. O que eu vejo no CAUET, na nossa experiência na ordem econômica tributária, que o devedor contumaz ele não se preocupa com isso. Ele simplesmente deixa anos e anos e anos e anos e anos contando com uma prescrição, contando com uma dificuldade que o Estado vai ter em encontrar o patrimônio daquela pessoa jurídica, uma vez que é muito fácil você extingue uma pessoa jurídica, cria uma holding, são várias estratégias que você tem para ocultar o patrimônio. Então, hoje o empresário que quer praticar esse tipo de atividade, que é uma atividade ilícita, é uma atividade danosa a toda a coletividade, ele conta com essa possibilidade. Então, eles nem se preocupam com esse requisito temporal. Paga na hora que o PLP entrar em vigor, né? Paga 3, vem uma. Até porque, se ele tivesse 6 em 12, ele já entraria nesse requisito. Como é que o Ministério Público vem trabalhando antes desse projeto surgir, né, para que essa prática seja extinguida ou minimizada no Estado? Diariamente. O Ministério Público atua na ordem econômica e tributária em todas as promotorias do Estado com essa atribuição e o CAUET atua de maneira suplementar, ou seja, quando o promotor de justiça da comarca solicita o apoio, o CAUET, se tiver condições de prestar o apoio, vai atuar, tanto em fraudes estruturadas, em que há grandes sonegações fiscais, com notas fiscais inidôneas, com empresas conhecidas como noteiros, quanto no próprio devedor contumaz. Mas essa ação é ingressando com a ação ou há tentativas de acordo? Como que tem sido esse trabalho? O nosso início no CAUET e no CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, formado pelo MP, Secretaria de Estado da Fazenda, AGE, Polícia Civil, Polícia Militar e TJ, a gente sempre busca o consenso. Sempre busca trazer o devedor, tentar um tipo de acordo, algo que vá pagar o crédito tributário, regularizar a situação do devedor, do empresário, para evitar uma ação judicial. Lá no CAUET, hoje, uma denúncia criminal por qualquer um dos crimes contra a ordem tributária, ela é a última medida. Nós vamos tentar diversas medidas consensuais para que esse crédito tributário seja adimplido, para que esse empresário volte à regularidade sem a necessidade de uma ação penal. Agora, se de tudo ele não adimplir, ele não se regularizar e não se enquadrar na legislação tributária, a denúncia é sempre uma via que será utilizada. Nós mesmos no CAUET ingressamos com algumas denúncias, mas a gente sempre tenta o acordo, que hoje comprovado mundialmente é a melhor solução. O judiciário ele não aguenta o número de demandas que são levadas a ele todo dia. A gente precisa trazer o consenso, precisa trazer a negociação para a mesa. E em que esse projeto de lei pode mudar essa situação? Que ferramentas ele traz? Bom, o que eu achei muito interessante nesse projeto de lei, o PLP 125, é que ele trabalha com um binômio. Ele vai recrudescer o combate ao devedor contumaz. O devedor contumaz hoje ele não vai poder licitar, ele não vai poder ter nenhum tipo de benefício fiscal, ele não vai poder se valer de uma recuperação judicial. Se já tiver iniciado, ele não vai poder concluir a recuperação judicial. São diversos
hipóteses contra o devedor contumaz, assim reconhecido administrativamente, em que para ele a situação vai ficar muito difícil. Mas, de um outro lado, para o bom pagador, para o bom empresário, há uma cooperação. Aqui em Minas Gerais a gente já tem um programa que se chama Regularize, em que dá condições, ele abre janelas de tempos em tempos, que dá condições de que o empresário regularize sua situação com prazo mais alongado, com alguma retirada de multas, algumas penalidades, para que ele possa regularizar a situação. O PLP traz 3 programas, que são todos de âmbito federal, que é o Confia, o Sintonia e o OEA, que são programas para que aquele bom pagador, aquele bom empresário, aquele empresário que quer regularizar a sua situação, possa ingressar. Então, o que eu acho muito interessante dessa lei... São programas federais, estaduais? São programas federais, todos vinculados à Receita Federal do Brasil, mas, como é uma lei nacional, inclusive é o Código de Defesa do Contribuinte, o nome da lei é esse, são leis, são programas, né, o Confia, o Sintonia e o EA, que podem ser replicados em legislações estaduais e municipais. Na lei, no PLP 125, são programas federais. Tanto que lá sempre faz referência expressa à Receita Federal do Brasil. Mas ele pode ser replicado aqui em Minas? Pode. Minas Gerais pode criar um programa similar. Eu acho que a legislação mineira, a legislação de outros estados, de municípios, ela vai ter que adequar. Porque, por exemplo, o Confia é um programa para grandes empresas, para grandes contribuintes. Então, são empresas que têm um sistema de compliance muito bem definido, que vão tratar a Receita Federal do Brasil de forma diferente de outras empresas. Então, a Receita Federal ali, ela não vai agir apenas na parte de fiscalização, ela vai agir quase, a palavra certa não seria essa, mas com uma consultoria, para que eventuais dúvidas na interpretação da legislação tributária sejam resolvidas ali. Porque qual que é o grande problema do empresário que a gente visualiza? A legislação tributária, como qualquer legislação, ela é interpretativa. Então, às vezes, o empresário acha que está fazendo o correto, que está adimplindo o tributo, e para a Receita Federal, para a Receita Estadual, não está. Com o Confia, a Receita Federal vai poder mostrar para ele qual que é a visão da Receita e ele vai poder mostrar qual que é a visão do empresário. Então, quando ele fizer o pagamento do tributo, ele vai estar sabendo exatamente o que ele está fazendo. O Sintonia já é um sistema de rating, em que tem notas de A até D. Quanto melhor o pagador, quanto melhor o contribuinte, quanto mais ele cooperar, acho que a palavra hoje é cooperação com a Receita, melhor a nota dele. Isso vai facilitar... Mais facilidade nas negociações, então. Exatamente. A palavra é essa, vai facilitar a vida dele. Eventuais restituições serão feitas antes. Ele vai ter uma fiscalização um pouco mais flexibilizada. Então, o Sintonia, esse sistema de notas, vai trazer muita facilidade para o empresário. E o OEA, acho difícil algum estado replicar, porque ele é voltado muito para o exportador, para o comércio internacional. Então, lá as pessoas vão se cadastrar, vão ter o cadastro no OEA, para poder facilitar as transações internacionais e ganhar competitividade no mercado internacional. Que uma coisa que o exportador reclama é que a burocracia, o excesso de normas fazem com que o empresário brasileiro tenha dificuldade no mercado internacional. Quer dizer, isso tem que andar na linha para poder, mesmo nas dificuldades, ser ajudado, ser beneficiado de alguma forma pela Receita. E fazer com que vale a pena. Porque é muito ruim quando o crime compensa, quando o ilícito vale a pena. Quando se conformar, quando se adequar, quando cooperar vale a pena, o empresário certamente vai se ajustar, o empresário certamente vai adequar a sua conduta, porque ele vai ver que tanto a Receita cooperativa, seja estadual, federal, municipal, quanto o empresário vai obter lucro, vai obter vantagem com isso. Boa fé dos dois lados, Exatamente. né? E como é que está a tramitação desse projeto no Congresso? Já se encerrou? Foi aprovado no Senado, na Câmara? Isso. Agora falta a sanção? Isso, já está na fase final do processo legislativo, que é o momento em que o presidente da República vai sancionar ou vetar esse projeto. Pode sancionar integral ou parcialmente. Eu acredito que esse projeto será sancionado, se não na integralidade, na grande parte dele, porque o projeto é bom. Ele foi aprovado, salvo engano, por unanimidade no Senado. Todos os senadores que estavam presentes votaram favoravelmente. E dos
pouco mais de 400 deputados que votaram, que estavam presentes na sessão, só 2 votaram contra. Mais de 400 deputados federais votaram favoravelmente esse projeto. Então, é um projeto que ele é, certamente, fruto de um consenso, de um debate. Não é um projeto novo, ele é de 2022. Então, eu acredito que ele será sancionado, se não na integralidade, pelo menos em sua maior parte, pelo presidente da República. O relator do projeto de lei, que é o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, acredita que esse projeto ataca a concorrência desleal ao estabelecer esses critérios precisos, né, para segregar a inadimplência eventual daquela que é sistemática e fraudulenta, que é o que a gente estava falando aqui. E ele diz: empresas que utilizam o não pagamento de tributos como uma vantagem competitiva ilícita distorcem o mercado e prejudicam o investimento produtivo. É a opinião do Ministério Público de Minas, a sua opinião? Bom, eu acho que o deputado está certíssimo. O devedor contumaz, ele afeta de maneira brutal a concorrência, ele afeta de maneira brutal o mercado. Só para você ter ideia, 2 setores que são muito importantes para o Brasil, mas que têm margens de lucro líquidas muito pequenas, que é o setor de postos de combustível e setor de supermercado. Segundo os sindicatos, segundo os órgãos de classe, a margem de lucro de um supermercado ela varia de 2% a 5%. E a de um posto de gasolina não chega a 2%, é 1,6%, no máximo 2%. Se o empresário conseguir internalizar um tributo, por exemplo, o ICMS, uma casa de 18%, ele vai ter uma vantagem competitiva 3 vezes superior à margem de lucro de um supermercado ou 9 vezes a de um posto de gasolina. Que pague seus impostos. Exatamente, que pague seus impostos regularmente. Se ele fizer isso, ele consegue ter uma margem de lucro espetacular, ele consegue diminuir artificialmente os preços. Às vezes, por exemplo, num posto de gasolina, ele vai conseguir vender abaixo do preço de custo. É o que fazem os cartéis, né? Exatamente. Esses cartéis dos combustíveis. E tanto o posto de gasolina quanto o supermercado, no caso do ICMS, que é o nosso tributo estadual mais relevante, ele é não cumulativo, ou seja, ele vai recebendo créditos da cadeia. Um supermercado vai receber crédito da indústria, créditos do distribuidor, e com isso, ele se apropriando desse crédito, ele consegue vender mais barato do que o preço de custo. O posto de combustível, a mesma coisa, ele vem acumulando créditos e ele vai conseguir ali vender um preço muito bom. Só que o consumidor olha aquilo e acha bom, ele está pagando mais barato. Mas não sabe que está contribuindo para essa prática. Não sabe, não tem nem como saber, porque é diferente da venda sem nota. Ali é uma venda com nota. É uma venda em que o empresário declara normalmente e não paga. Mas qual que é o grande problema disso para o consumidor? Esse empresário ele vai dominar o mercado. Ele vai destruir todos os concorrentes e quando ele dominar o mercado, aquele preço que ele artificialmente reduziu, ele vai aumentar. Por que se demorou tanto a tomar uma medida como essa, que é obviamente necessária? Bom, acho que antes tarde do que nunca, né? É um projeto de 2022 que teve uma tramitação num prazo até razoável, 3 anos, por um projeto dessa relevância. Eu acho que é um prazo no processo legislativo bem razoável. E, graças a Deus, conseguimos hoje ter um projeto desse aprovado com ampla maioria no Congresso, que está para análise do presidente da República, sancionar ou vetar da forma como entender mais adequado. Quais serão os reflexos penais deste projeto? O PLP 125 é uma lei não penal, mas ela traz algumas normas, inclusive em relação à extinção de punibilidade para alguns crimes em que há apropriação indébita de tributos. E, para mim, o principal reflexo penal dessa lei é um reflexo penal indireto. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137, que trata do crime de omisso de recolhimento, que é você, num tributo indireto, em que você é o mero depositário, deixa de efetuar o pagamento para o fisco. O Supremo reconheceu a constitucionalidade, mas entendeu que, da mesma forma do crime de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal, há necessidade do dolo de apropriação, ou seja, o Ministério Público vai ter que demonstrar que aquele empresário queria fazer seu aquele tributo que deveria ter repassado ao Estado. E provar dolo de apropriação não é das tarefas mais fáceis. Como a lei trouxe 3 critérios muito claros, muito bem definidos,
principalmente o fato dele ser injustificado. Eu acho que o dolo de apropriação ali vai ficar muito claro, até porque vai haver um processo administrativo para que aquele empresário seja configurado como devedor contumaz. Então, a inadimplência sendo substancial, reiterada, injustificada, será muito mais fácil para o Ministério Público demonstrar que aquilo é uma estratégia empresarial, que ele queria sim se apropriar, fazer seu um tributo que foi pago pelo consumidor e que ele era mero depositário e deveria ter enviado ao Estado. Então, eu acho que o principal reflexo penal dessa lei é um reflexo indireto, para que aquelas discussões de se houve dolo de apropriação ou não sejam diminuídas no judiciário. E como é que vão ser garantidos os direitos de defesa desses contribuintes que forem considerados devedores contumazes? Então, o PLP 125, ele traz um processo administrativo para que o empresário seja considerado devedor contumaz. Então, ele é notificado, ele pode regularizar a sua situação ou pode apresentar defesa no prazo de 30 dias. E aí vai ter todo o trâmite do processo administrativo, como qualquer processo administrativo de responsabilização, em que ele vai poder apresentar provas, vai poder apresentar eventuais recursos e, no final, se a Receita Federal, Estadual ou Municipal entender que ele se qualifica como devedor contumaz, vai tomar essa decisão. Mas ampla defesa, contraditório, tudo será garantido. Inclusive, é até bom, porque hoje, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, não é dada essa defesa pela nossa lei estadual ao devedor contumaz. Muitas vezes ele descobre que é um devedor contumaz quando é intimado pelo Ministério Público para prestar depoimento. Hoje, com o PLP 125, ele já vai. Quando for intimado pelo Ministério Público... Ele é notificado previamente? O que vai mudar, né? Isso, ele vai ser notificado para se adequar ou se defender. E aí vai ter todo um processo administrativo. Então, antes do Ministério Público ser acionado para eventuais medidas ou para uma execução fiscal, ele será acionado para saber a situação que se encontra, para se defender ou, eventualmente, para regularizar a situação. Muda só o procedimento da Receita ou a atuação do Ministério Público vai mudar também? Nesse primeiro momento, muda apenas da Receita, porque é uma fase administrativa. Mas acaba tendo reflexos para o Ministério Público, porque hoje nós recebemos o que se chama em Minas de auto de núticia-crime sem esse processo administrativo anterior. Com o PLP 125, vai ser instaurado esse processo administrativo e eu creio que os procedimentos vão chegar no Ministério Público ainda mais robustos do que já chegam hoje. Já chegam muito bons. A Receita Estadual de Minas Gerais ela é uma referência no Brasil, os ANCs deles são muito bons. Mas eu creio que com essa participação, com essa possibilidade de defesa, vai ficar ainda mais robusto do que já é hoje. Como é que o CAUET está se preparando para essa novidade, né, que é o projeto de lei? O CAUET faz parte do CIRA, como eu tinha falado anteriormente, e no CIRA há um projeto já para o ano de 2026 de combate mais efetivo ao devedor contumaz. Uma vez que, historicamente, sempre se visou muito a fraude estruturada. O devedor contumaz se combatia, mas não com tanto rigor. Hoje, para 2026, nós já temos até algumas operações pensadas para esse ano de 2026. Nós vamos fazer uma campanha com a AGE, com a Secretaria de Estado da Fazenda, com os demais parceiros do CIRA, para combate do devedor contumaz. Só para você ter ideia, no ano de 2025, de janeiro a outubro, nos 10 primeiros meses do ano, o CIRA conseguiu recuperar 2,5 bilhões de reais aos cofres do estado de Minas Gerais. Se a gente trabalhar com a mesma média, há grande possibilidade de que até o final do ano a gente ultrapasse o número de 3 bilhões de reais. Vamos supor que em 2026 a gente repita o mesmo número e consiga incrementar o devedor contumaz e consiga recuperar 10% desses créditos. Isso é 2 bilhões de reais. Acrescido aos 3 bilhões que provavelmente serão recuperados esse ano, a gente pode chegar na casa de 5 bilhões. Isso faz uma diferença para a segurança, para a educação, para a saúde, para as contas do Estado. Então, sem contar o impacto que vai ter na concorrência. Porque quando o empresário vê que o empresário ao lado foi apenado, foi multado, teve uma ação penal ou uma execução fiscal, ele vai adequar sua conduta. O senhor estava falando de um volume de 20 bilhões, né, 20 bilhões. anual. Ainda é pouco. O senhor acredita que a instituição dessa lei, dessa nova lei, vai fazer com que isso seja crescente, essa recuperação ou essa normalização do pagamento? Certamente. 20 bilhões é o que nós temos hoje
com base na Lei Estadual 6763. Então, 6367. É o que nós temos com base nela. Com base no PLP, os critérios eles são até mais rígidos que o da nossa legislação estadual. E 20 bilhões, nós estamos falando de devedores contumados em Minas. No Brasil todo é algo muito maior. Então, eu acredito que esse número vai crescer, que a recuperação de ativos ela vai ser ainda maior, com possibilidade de incremento dos recursos do Estado para a adoção das políticas públicas que são necessárias. A gente vê que é uma medida que provavelmente vai ser eficaz, mas é preciso mudar a cultura, né? Exatamente. Se prevê fazer campanhas, o Ministério Público pode fazer campanhas para tentar melhorar essa cultura brasileira de devedores contumazes? Na realidade, o Cauete e o Cira já têm algumas campanhas de mídia tratando um pouco do devedor contumaz, mostrando o impacto que ele tem no mercado, o impacto que ele tem na concorrência, para que o consumidor ele vá se educando, entendendo, se conscientizando. O grande problema do devedor contumaz é que, por exemplo, estados como São Paulo, Minas Gerais, têm incentivos de que o consumidor peça a nota fiscal. Só que o devedor contumaz ele emite a nota fiscal. Ele só não paga. É como uma pessoa que emite um boleto, deixa guardado na gaveta e não paga. Então, o consumidor ele pode saber disso. Só que o PLP 125 ele também traz um cadastro dos devedores contumazes, nacional, estadual e municipal. Então, e aí o consumidor pode influenciar, né? Não compro com esse. Exatamente. Seria tipo um cadastro de mal pagador de tributo. E vamos ver se a gente consegue mudar um pouco essa cultura com a ajuda dessa lei. Com certeza. Te agradeço muito por ter vindo aqui conversar conosco. Boas festas, né? Bom fim de ano. E que 2026 seja mesmo mais produtivo. Deus te ouça. Muito obrigado. Obrigada. E a você que está nos assistindo, continue ligado aqui na TV MP, confira nossos outros programas no canal do YouTube mpmg.oficial. E acompanhe sempre as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais da internet. Até!